eternal recanto ilustre fulgurando, ornado em belas margens verdejantes do Paranapanema suntuoso, foz caudalosa do Pontal Pirapó, terra afamada, santuário majestoso. Estrangeiros com suas bandeiras, conquistadores por demais ambiciosos, e os missioneiros de amor e abnegação, centelha viva de seres piedosos, limiar de audaciosa empreitada, marco sublime do nosso céu anil. Primeiro templo edificado foi Loreto, alçado outrora no sul do meu Brasil. Povo gentil, solo adorável, terra nobre, massa pé, nossa progenie é o orgulho, eu te amo, Itaguajé. Da pátria do guerreiro Atiguajé, herói de um desafio memorável, aos pioneiros novos desbravadores que semearam seu princípio inabalável, cravadas com vigor nossas raízes, fidalga gente jubilosa, redentora, vitoriosa e honrada é nossa origem, labor constante, vocação acolhedora. Aqui vivemos venturosos em concórdia, filhos altivos de um sério abençoado. Itaguajé, lampeja eterna em nosso peito, rincão esplêndido de glórias coroado, exuberância e solidez, belezas mil, presente augusto e passado virtuoso, louvado
Boa noite a todos. Em nome de Deus e da Justiça, declaro encerrada a sessão. Aberta a sessão. Já quero terminar, porque tem jogo hoje, o povo está preocupado. Peça ao secretário que faça a leitura da ata anterior. Ata número 26 de 2025. Ata da sessão ordinária da Câmara Municipal de Itaguajé, Estado do Paraná, realizada aos 2 dias do mês de setembro de 2025. A sessão teve início no horário regimental, estando presentes os vereadores Genivaldo Belo da Silva, Eduardo Luiz Parron, Altair Damião dos Santos, José Antônio de Souza Brites, José Aparecido da Silva Sanches Bonfim, Leandro Alves Zuim, Ronaldo Ribeiro. O presidente Genivaldo Belo da Silva, em nome de Deus e da Justiça, declarou aberta a sessão, agradeceu a presença de todos e determinou a leitura da ata número 25 de 2025, que após lida foi aprovada por unanimidade. No expediente foi lido o ofício número 317 de 2025, emitido pelo Executivo Municipal, que em sua íntegra encaminha o projeto de lei número 36 de 2025, com a seguinte súmula: autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar termo de fomento com o Centro de Convivência do Idoso Maria Francisca de Jesus Cordeiro, CNPJ número 14 283 721 0001 60 e da outras providências. Foi lido o ofício número 326 de 2025, emitido pelo Executivo Municipal, que em sua íntegra encaminha 3 projetos de lei a saber: projeto de lei número 37 de 2025, com a seguinte súmula: dispõe sobre a abertura de decreto adicional especial por excesso de arrecadação, com inclusão no PPA 2022-2025, LDO 2025 e LOA 2025, no valor de R$ 1.301.000, destinado à construção de um barracão industrial e da outras providências. Projeto de lei número 38 de 2025, com a seguinte súmula: dispõe sobre a abertura de decreto adicional especial por excesso de arrecadação, com inclusão no PPA 2022-2025, LDO 2025 e LOA 2025, no valor de R$ 527.371,20, destinado à construção de um campo de futebol. Projeto Meu Campinho e da outras providências. Projeto de lei número 39, com a seguinte súmula: dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial por superávit financeiro, inclusão no PPA 2022-2025, LDO 2025 e LOA 2025, no valor de R$ 770.000, destinado à iluminação da Praça Padre João Balestieri e da outras providências. Fim do período de expediente, passou-se para a ordem do dia. Na ordem do dia foi colocado em discussão, em seguida levado à única votação, o projeto de lei número 36 de 2025, cuja súmula foi apresentada em fase de expediente. O presidente explicou o projeto aos vereadores, os vereadores se posicionaram a favor e apresentaram suas justificativas. Levado à votação, o projeto de lei número 36 foi aprovado em única votação por unanimidade pelos vereadores presentes. Foi colocado em discussão, em seguida levado à única votação, o projeto de lei número 37 de 2025, cuja súmula foi apresentada em fase de expediente. O presidente explicou o projeto aos vereadores, os vereadores se posicionaram a favor e apresentaram suas justificativas. Levado à votação, o projeto de lei 37 foi aprovado em única votação por unanimidade pelos vereadores presentes, foi colocado em discussão e seguida levado à única votação o projeto de lei número 38 de 2025, cuja súmula foi apresentada em fase de expediente. O presidente explicou o projeto aos vereadores, os vereadores se posicionaram a favor e apresentaram suas justificativas. Levado à votação, o projeto de lei número 38 foi aprovado em única votação por unanimidade pelos vereadores presentes.
Foi colocado em discussão, em seguida levado à única votação, o projeto de lei número 39 de 2025, cuja súmula foi apresentada em fase de expediente. O presidente explicou o projeto aos vereadores, os vereadores se posicionaram a favor e apresentaram sua justificativa. Foi aprovado em única votação por unanimidade pelos vereadores presentes. Fim da ordem do dia, passou-se para as explicações pessoais. O vereador Ronaldo Ribeiro saudou a todos, saudou os ouvintes da Loreto FM e em seguida relatou que foi cobrado pelos praticantes de esporte no recinto da Praça Central, onde os mesmos pedem pela instalação de um bebedouro anexo àquele recinto. Pediu ao prefeito que mova esforços no sentido de atender a este pedido. Parabenizou aos competidores de rodeio, onde um se sagrou campeão e o outro ficou em terceiro lugar em competições de rodeio na região. Pediu aos secretários de obras que movam esforço no sentido de fazer a poda em uma cerca viva que fica na divisa entre uma propriedade rural e o parquinho do conjunto habitacional Firmino Matias. Falou que essa cerca viva contém planta com espinho e por vezes as crianças se ferem nesse local. Relatou que não foi atendido em um pedido para um produtor que pediu por uma viagem de silagem para o gado. Falou que foi informado pelo secretário e pelo prefeito que não havia legalidade para fazer este frete. Pediu então que fosse elaborado um projeto de lei que dê legalidade a esse tipo de suporte ao produtor. Falou que os pequenos produtores não conseguem arcar com esse tipo de despesa, que em sua íntegra custa o dobro do valor do produto. Em a parte permitida ao vereador José Bonfim, o mesmo apoiou a indicação, dizendo que já recebeu o mesmo tipo de reclamação. De volta ao vereador Ronaldo Ribeiro, o mesmo lembrou que nosso município é composto por muitos pequenos produtores e os mesmos não conseguem arcar com essas despesas. Em seguida, agradeceu e se despediu. O vereador Altair Damião dos Santos saudou a todos, saudou os ouvintes da Loreto FM, em seguida parabenizou a todos da Secretaria de Obras que prepararam a cidade para receber os jovens que participarão dos Jogos Escolares no próximo fim de semana. Parabenizou ao secretário e ao diretor de obras, Paulo Fernandes. Pediu para que fosse enviado um ofício ao prefeito pedindo por manutenção no centro de evento Camilo Cocito. Relatou que esteve lá e constatou que o local necessita de alguns reparos em sua estrutura. Pediu à mesma secretaria que mova esforços no sentido de aguar as árvores do tipo IP nas margens da pista de caminhada. Pediu que ao menos uma vez na semana as mesmas sejam aguadas. Agradeceu e parabenizou o diretor do hospital, João de Freitas, Dr. Homero, e aos donos, Dr. Roberto Coque e Ricardo, por terem atendido a seu pedido por atendimento a pacientes de nossa cidade. Relatou que um paciente está em fase de exames para realizar uma cirurgia cuja espera supera um ano. Relatou que foi liberada a construção de mais uma usina hidrelétrica em nosso município, nas proximidades da Chácara e Holanda. Relatou que essa empreitada irá prover 200 empregos diretos e 100 a 150 empregos indiretos, alavancando o desenvolvimento de nossa cidade. Agradeceu aos investidores, relatando que esse projeto já está em andamento, desde o tempo em que era vice-prefeito. Relatou que o mesmo grupo está investindo em torno de 8 milhões de reais em energia fotovoltaica, que está sendo implantada nas terras do cidadão de nossa cidade, Hélio Parron. Falou que toda essa negociação se deu há 6 anos e agora enfim se inicia a implantação. Em seguida agradeceu e se despediu. O presidente Genivaldo Belo explicou que o problema do centro de eventos são as raízes das árvores ao redor. Falou que o prefeito está tomando providência. Falou ao vereador Ronaldo Ribeiro que a lei de responsabilidade fiscal não permite o tipo de transporte comentado em seu discurso. Sugeriu uma possível licitação envolvendo proprietários de caminhões e pequenas conduções para custear esta empreitada junto aos produtores.
O vereador Altair Damião agradeceu ao presidente por ter disponibilizado essa casa para uma reunião com os assentados. O presidente Genivaldo Belo colocou esta casa de lei a todas as reuniões ou eventos que envolvam entidades que representam nossa gente. O vereador José Aparecido da Silva Sanches Bonfim saudou a todos, saudou os ouvintes da Loreto FM e em seguida comunicou a realização de uma etapa dos Jogos Escolares Regionais em nossa cidade. Agradeceu ao diretor de obras por ter feito toda a adequação no estádio municipal. Lembrou dos feitos do diretor Paulo Fernandes em seu tempo de vereança. Em destaque citou a devolução de recursos para que fosse adquirido um caminhão-pipa e também a aquisição de um transformador para ampliar a iluminação onde hoje é a prainha municipal. Parabenizou os secretários do prefeito que vem desempenhando um excelente trabalho. Falou do trabalho das aquisições do prefeito Renato Souza, citadas em fase de expediente. Lembrando também das aquisições e recursos deixados pelo ex-prefeito Juninho Noleto. Como exemplo, citou os recapes asfálticos de qualidade que estão sendo feitos em várias ruas de nossa cidade. Lembrou que esse recap é feito com material que dura bastante. Agradeceu aos deputados que enviaram esses recursos, bem como o governador Ratinho Júnior. Parabenizou aos competidores de rodeio que se sagraram campeões nas competições na região e Brasil afora. Em a parte permitida ao vereador Altair Damião, o mesmo agradeceu as limpezas de bueiros e bocas de lobo, reclamadas na sessão da semana passada. De volta ao vereador José Bonfim, o mesmo relatou a dificuldade da prefeitura em fazer a manutenção na iluminação pública, onde uma empresa de Curitiba ganhou a licitação. Ainda assim, relatou que manutenções na iluminação pública foram feitas nessa semana e na semana passada. Relatou que está levando vários cidadãos de nossa cidade para ocuparem vagas de emprego na cidade de Colorado. Sugeriu a quem precisa de emprego procurar por esta agência. Em seguida, agradeceu e se despediu. O presidente Genivaldo Belo falou que a manutenção na iluminação pública foi feita, mas é preciso que a firma que ganhou a licitação dê um jeito de se estabelecer em nossa cidade ou nas proximidades. O vereador Leandro Alzuim saudou a todos, saudou os ouvintes da Loreto FM. Em seguida, pediu ao secretário de obras que mova esforços no sentido de ver uma solução para a água que fica parada nas proximidades da esquina da rua Agamenon Magalhães com a rua 7 de setembro. Falou que, dada a superfície plana, esta água não corre para as bocas de lobo, ficando muitos dias ali parada e causando mau cheiro. Pediu que a mesma providência seja tomada na última quadra da Avenida Governador Lupion, localizada entre as ruas José Correia de Araújo e Heitor José Tolentino. Falou que esse local é na frente da casa da cidadã Elizabeth Sierra. Falou que a mesma forma os inquilinos reclamam do mau cheiro que esta água oferece depois de muito tempo parada. Parabenizou ao prefeito e sua equipe por todas as aquisições e conquistas apresentadas e votadas nessa sessão. Em seguida, agradeceu e se despediu. O presidente Genivaldo Belo tomou nota do local exato onde esses casos vêm acontecendo e alertou para o fato de que esta água pode estar sendo descartada diretamente do tanque de lavar roupas por moradores. Pediu à população em geral que colaborem e não façam esse tipo de descarte em vias e logradouros. O vereador José Brito saudou a todos, saudou os ouvintes da Loreto FM, em seguida saudou a toda a equipe de trabalho. Comunicou a realização de uma etapa dos Jogos Escolares que serão realizados no próximo fim de semana em nossa cidade. Um evento que contará com a participação de delegações de mais de 15 cidades. Agradeceu ao prefeito por não medir esforços para a realização deste evento. Pediu a todos que participem. Agradeceu ao secretário de obras e ao diretor de esporte por não medirem esforços para que o estádio
bem como seu gramado, fosse preparado para esse evento. Agradeceu à deputada federal Luísa Canziani pelas emendas destinadas à nossa gente. Relatou a participação em uma reunião com os produtores de nossa cidade, onde foram apresentadas algumas ideias de melhorias na produção rural. Agradeceu a todos os envolvidos e aplaudiu as ideias apresentadas. Em seguida, agradeceu e se despediu. O presidente Genivaldo Belo falou que todas as emendas liberadas saíram do governo federal. Lembrou que o recurso sempre vem através dos impostos pagos. Em a parte permitida ao vereador José Bonfim, o mesmo lembrou que há verbas também do governo do estado. Em outro, a parte permitida ao vereador Altair Damião, o mesmo falou que, ao que parece, há recursos também liberados pela administração da usina Itaipu. O vereador Eduardo Parron saudou a todos, saudou os ouvintes da Loreto FM e, em seguida, parabenizou a todos do Executivo Municipal presentes nessa sessão, pelos bons trabalhos apresentados. Falou que o governo federal tem mesmo que mandar recursos à nossa cidade, uma vez que os impostos aumentaram. Agradeceu a toda a equipe do prefeito municipal, desde o secretário de Obras, secretário de Agricultura, diretor de Obras, Paulo Fernandes, e aos demais que estão apresentando um excelente trabalho. Relatou que o mesmo problema relatado pelo vereador Leandro Zuin vem acontecendo em frente à residência do senhor Vanderlei Borian. Pediu então que esse local fosse incluído nas soluções desse tipo de problema. Relatou que a pavimentação da entrada que liga a rodovia ao condomínio Renascer do Sol já está sendo realizada. Lembrou que esse foi um recurso deixado pelo então prefeito Juninho Loleto, e a execução ficou por conta do prefeito Renato Souza. Lembrou também que essa empreitada foi muito cobrada pelo então vereador André Oliveira, na gestão anterior. Apresentou sua satisfação com as realizações em nossa cidade, onde muitos elogiam a transformação que a cidade vem apresentando. Elogiou as aquisições apresentadas, voltadas ao início dessa sessão. Falou que os investimentos relatados pelo vereador Altair Damião impulsionam o crescimento de nossa cidade. Relatou sua participação na reunião com os assentados e produtores rurais e gostou de todas as ideias apresentadas, uma vez que são de plena possibilidade de executá-las. Em seguida, agradeceu e se despediu. O presidente Genivaldo Belo saudou a todos novamente. Em seguida, falou que continuará com suas cobranças por quebra-molas. Falou que dentro da cidade a responsabilidade é do prefeito, porque se algo acontecer, a responsabilidade recairá sobre a administração pública. Falou que é preciso que os motoristas tenham consciência ao trafegar nas rodovias de nossa região, porque a instalação de quebra-molas e radares é um tanto difícil. Em a parte permitida ao vereador José Brito, o mesmo falou que ainda assim acha necessário alguma providência para diminuir a velocidade de tráfego nas estradas. Em outra parte permitida ao vereador Altair Damião, o mesmo falou que o estado de São Paulo são instalados quebra-molas em rodovias. De volta ao presidente Genivaldo Belo, o mesmo pediu à população que se disponham a concorrer nas eleições para o Conselho Tutelar. Relatou sua participação na reunião com os assentados e produtores rurais, onde várias ideias foram apresentadas. Falou que é preciso começar com um investimento baixo, para então chegar a grandes conquistas. Em a parte permitida ao vereador Ronaldo Ribeiro, o mesmo falou que tempos atrás houve um incentivo para o plantio de pepino, e depois de produzido o produto não tinha comércio. De volta ao presidente, o mesmo falou que nos projetos de hoje em dia já fica determinado o preço e o comprador do produto, podendo até haver vendas do produtor para o governo federal. Lembrou que a classe trabalhadora é a que mais paga impostos. Lembrou das dificuldades que se conseguir recursos tempos atrás. Falou que o governo do estado do Paraná tem dinheiro, porque enfim recebeu os recursos de uma ação movida contra a usina Itaipu.
falou que é mais do que justo cobrar dos deputados. Em a parte permitida ao vereador Altair Damião, o mesmo falou que a classe trabalhadora paga impostos descontados na fonte. De volta ao presidente Genivaldo Belo, o mesmo falou que é justo que o governo federal faça programas que afetam também as grandes empresas, que na verdade são os grandes devedores de impostos. Falou que a massa trabalhadora sustenta mais do que as grandes empresas sonegadoras, e é justo que o governo federal cobre o que lhe é devido por parte dessas empresas. Por fim, falou que sua parte, as cobranças e fiscalizações irão continuar. Nada mais havendo a tratar, o presidente Genivaldo Belo da Silva agradeceu a presença e a audiência de todos, justificou as ausências dos vereadores João Batista e Flávia Aparecida e, em nome de Deus e da Justiça, declarou encerrada a sessão. Eu, Alessandro Silva Dias, que secretariei os trabalhos, redigi a presente ata, que após lida e aprovada, vai assinada pelo presidente e os demais vereadores presentes. Ata 0026/25 em discussão. Ata 026/2025 em votação. Vereador que concorda, permaneça sentado, que discorde, que se levante. Ata 026/2025 aprovada por unanimidade. Expediente. Ofício número 42 de 2025. Itaguajé, 4 de setembro de 2025. A Câmara Municipal de Itaguajé. Prezados senhores, em atenção ao solicitado por meio do ofício número 65 de 2025, informamos que essa instituição recebeu valores por meio de doação referente ao bazar beneficente realizado pelo Conseg, sendo que o respectivo recibo já foi encaminhado àquela entidade. Dessa forma, solicitamos a esta estimada Câmara Municipal que entre em contato com o diretor do Conseg para solicitar a prestação de contas. Sendo o que tínhamos para o momento, reiteramos nossos votos de estima e consideração. José Wilson Prates Monteiro, presidente da Associação de Pais e Amigos Excepcionais de Itaguajé. Ofício número 73 de 2025, Itaguajé, 8 de setembro de 2025. Senhor Prefeito, além de cumprimentá-lo cordialmente, venho por meio desse solicitar um ajuste para o atendimento da promotoria itinerante em nosso município, devido à solicitação da senhora Giovana Prajante Bertolino, promotora de justiça do Ministério Público do Estado do Paraná, feito a senhora Silvana Vágula Souza, que seja verificada a possibilidade de uma sala exclusiva para serem feitos os atendimentos. E já solicito também disponibilização de funcionários da Prefeitura para auxiliarem a promotoria durante a permanência da mesma aqui na Câmara Municipal. Informo que os funcionários desta Casa de Lei se ausentaram na data agendada para o bom andamento e discrição do serviço, esperando merecer a vossa costumeira atenção e me colocando à disposição de Vossa Excelência para dirimir quaisquer dúvidas, antecipo os meus agradecimentos e apresento os meus protestos de elevada estima, consideração e apreço de nós vereadores e moradores. Respeitosamente, Genivaldo Belo da Silva, presidente da Câmara Municipal. Ofício número 74 de 2025, Itaguajé, 9 de setembro de 2025. Senhor Prefeito, além de cumprimentá-lo cordialmente, venho por meio desse solicitar, a pedido do senhor vereador Ronaldo Ribeiro, a possibilidade de instalação de um bebedouro público na Praça Municipal, nas proximidades da quadra de areia, tendo em vista
tendo em vista a grande utilização do espaço por jovens, crianças e adultos que praticam atividades físicas e esportivas no local. A medida visa oferecer melhores condições de lazer e bem-estar à população, incentivando a prática esportiva e garantindo o acesso à água potável em mais locais para os frequentadores da praça. Esperando merecer a vossa costumeira atenção e me colocando à disposição de vossa excelência para dirimir quaisquer dúvidas, antecipo meus agradecimentos e apresento meus protestos de elevada estima, consideração e apreço de nós vereadores e moradores. Genivaldo Belo da Silva e Ronaldo Ribeiro. Ofício número 75 de 2025, Itaguajé, 9 de setembro de 2025. Senhor Prefeito, além de cumprimentar-o cordialmente, venho por meio deste solicitar, a pedido do senhor vereador Altair Damião dos Santos, providência quanto à realização de reparos e serviços de manutenção no Centro de Evento e Convenções em área pública turística Camilo Bianchini Cocito, que fica localizado na Associação dos Funcionários Municipais de Itaguajé. O referido espaço é amplamente utilizado pela comunidade em atividades culturais, sociais e esportivas, sendo de grande relevância para a integração dos munícipes. Contudo, encontra-se com a necessidade urgente de melhorias, como a manutenção elétrica e hidráulica, pintura, reparos estruturais, limpeza e conservação do espaço, de forma a garantir a segurança e conforto aos usuários. Essas necessidades foram verificadas pelo nosso vereador Altair Damião dos Santos, que esteve no local. Diante disso, solicitamos atenção especial a essa demanda, que trará benefícios diretos à população, fortalecendo o uso adequado do patrimônio público e promovendo o bem-estar coletivo. Esperando merecer a vossa costumeira atenção e me colocando à disposição de vossa excelência para dirimir quaisquer dúvidas, antecipo os meus agradecimentos e apresento os meus protestos de elevada estima, consideração e apreço de nós vereadores e moradores. Genivaldo Belo da Silva, presidente. Altair Damião dos Santos, vereador. Ofício número 76, Itaguajé, 9 de setembro de 2025. Excelentíssimo senhor deputado, além de cumprimentá-lo cordialmente, venho por meio deste, primeiramente, agradecer a vossa excelência pela atenção ao nosso município e ao Estado do Paraná como deputado federal. Motivo que nos leva ao inquestionável reconhecimento da importância de tê-lo como representante frente à Câmara dos Deputados. Na oportunidade, gostaríamos de solicitar a Vossa Excelência a um pedido do atual presidente desta Casa de Leis, que, se possível, nos contemple com a doação de alguns itens para a produção agrícola, pois temos aqui em nosso município de Itaguajé a Associação de Produtores do Assentamento Salete e Strozac, que são formadas de pequenas famílias de produtores rurais, a qual vivem da produção e plantio em seus assentamentos. Esses materiais e equipamentos são uma grade aradora Roma, 14 discos, uma grade niveladora de 32 discos, um terraceador, um guincho Big Bag fixo, uma enxada rotativa Champion Vicon, uma enxada rotativa subsoladora. Esses materiais serão de grande importância para o desenvolvimento do setor agrícola em nosso município, gerando assim o crescimento na economia local. Mais emprego, renda e o mais importante, que trará qualidade de vida aos nossos produtores rurais, que enfrentam muitas dificuldades em seus trabalhos, o qual é de grande importância para todos. Esperando merecer a vossa costumeira atenção e me colocando à disposição de vossa excelência para dirimir quaisquer dúvidas,
Antecipo os meus agradecimentos e apresento os meus protestos de elevada estima, consideração e apreço de nós vereadores e moradores. Respeitosamente, Genivaldo Belo da Silva, presidente da Câmara Municipal. Ofício número 339 de 2025. Itaguajé, 9 de setembro de 2025. Esmo senhor vereador Genivaldo Belo da Silva, presidente da Câmara Municipal de Itaguajé. Senhor presidente, anexo ao presente, encaminhamos para a apreciação de vossas excelências e dignos pares de projeto de lei que autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar bens móveis inservíveis como veículos, caminhões, implementos agrícolas e sucatas diversas pertencentes ao patrimônio público municipal e da outras providências. Para cumprir os ditames legais, espero o apoio dessa Casa de Leis na aprovação dos projetos em regime de urgência. Projeto de Lei número 40 de 2025. Súmula. Autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar bens móveis inservíveis como veículos, caminhões, implementos agrícolas e sucata diversas pertencentes ao patrimônio público municipal e da outras providências. Requerimento de dispensa dos pareceres das comissões e o parecer jurídico do procurador dessa casa. É o que tínhamos no expediente, presidente. Gostaria que registrasse a presença do vereador Marco de Jardim Olinda nessa casa. Seja bem-vindo. Projeto de lei 0040/2025 em discussão. Projeto de lei 0040/2025 em votação. O vereador que concorda, permaneça sentado. Os que discordem, que se levante. Projeto de lei 0040/2025 aprovado por unanimidade. Única votação. Eu só gostaria que a secretaria tem alguns ofícios que não precisa vir para essa casa para ler. Esses direcionados aos deputados, a casa, a Câmara, a Prefeitura, não precisa vir para a leitura, porque tem que mandar fazer a leitura aí de alguns ofícios que vem a resposta, porque senão fica muito grande aqui, não precisa. Mandou para a Prefeitura algum ofício, não precisa ler aqui. Mandou para deputado, também não precisa ler. Quando vem a resposta, aí sim, porque já está encaminhando, né? Então só pediria isso à secretaria. Como não temos mais nada no expediente, peço ao secretário que faça a inscrição dos oradores. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, caros colegas aqui, vereadores. Boa noite a todos presentes aqui. E é um prazer estar aí com o nosso vereador lá de Jardim Olinda, Marquinho, né, Marquinhos? Seja bem-vindo e fique à vontade aí. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Leite FM. Flávia? Sim. Ronaldo? Altair? Sim. João? Não. Zezinho? Sim. Leandro? Eduardo? Sim. Com a palavra, vereadora Flávia Aparecida de Souza Custódio. Boa noite a todos que comparecem nessa Casa de Lei. Quero agradecer a presença de todos, agradecer a todos que estão nos assistindo no Facebook. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre a nossa creche, né?
falar que agora está chegando o calor e tem algumas salas de aula que não tá tendo ar-condicionado, né? Aí eu peço para estar revendo, dando uma olhada. E peço também para estar revendo sobre as câmaras, né? Que poderia já estar colocada em salas de aula, porque são crianças pequenininhas. Eu acho que tinha que ser, né? Teria que ter uma monitoria sobre elas, ali um cuidado mais especial. Também eu queria falar um pouco sobre o ofício que eu pedi, que era sobre o CONSEG, sobre os gastos que teve, e eu queria pudesse ter um pouco mais de transparência aqui, porque não foi passado os valores que foram gastos, e eu queria saber, não sei se meus amigos também têm essa curiosidade de saber quanto foi gastado, quanto foi passado para a ONG, quanto foi passado para as outras instituições que foi doado. E é isso. Também queria falar aqui um pouquinho, dizer para o pessoal que trabalha nos setores da prefeitura que quando eu venho aqui e eu não falo parabéns, não é que eu não ache que o serviço não esteja bem feito. O serviço de vocês, cada setor, está ótimo, está maravilhoso. Todo mundo está fazendo o que está na sua capacidade de fazer, e é isso mesmo, tem que ser feito. E eu só acho que a gente não pode só ficar aqui na reunião só nos parabéns, né? Porque não é só disso que vive a reunião. Então, no momento que eu não fico falando parabéns, não é porque eu estou questionando ou achando que está ruim, não, está ótimo. Os funcionários todos estão de parabéns, é isso mesmo. Mas, como uma boa casa, se está bom, pode melhorar. E cada dia melhorar um pouquinho, né? Porque, como a casa da gente, nem tudo é perfeito, né? Nem tudo é parabéns. Então, é isso. Agradeço a todos. Muito obrigado. Que Deus abençoe. Boa noite a todos. Só tem que parabenizar a vereadora pela cobrança e só a transparência dessa casa com a vereadora. Dia 26, vereadora, do 8, foi encaminhado ao Marcos Valdir dos Santos, presidente do CONSEG, que ele assumir agora, já para ele encaminhar o ex-presidente desse órgão, a explicação que a vereadora está cobrando. Foi encaminhada, essa casa encaminhou, ele recebeu dia 3, 9, a PAI também, a gente mandou dia 28, já ver essa resposta, que para fazer a cobrança a entidade, e a gente está no aguardo, essa casa está cobrando. Todos os requerimentos, todos os ofícios do vereador, essa casa já imediatamente, no dia seguinte, já encaminha a todos os órgãos competentes, a prefeitura, as cobranças que são feitas aqui nessa casa, são repassadas. Agora nós temos só que aguardar as respostas. A resposta ainda não veio, a cobrança a gente já fez, e vamos ficar no aguardo. Se não vir, a gente faz de novo a notificação fazendo essa cobrança. É louvável, a população também quer saber, não é só essa Casa de Lei, é um direito que o cidadão e o legislativo têm de saber, né? É tudo com transparência mesmo, então tem o direito de cobrar, né? E isso está sendo feito. Essa casa não deixa passar nada que não seja feito dentro das medidas dos possíveis, dentro da lei. O que tiver que ser feito aqui, a gente vai fazer. Vai fazer as cobranças, a gente está à disposição para ter a maior transparência possível, tanto para o vereador como para a população. Esse é o papel nosso. Nós temos uma lei orgânica para ser cumprida e um regimento interno. E a gente procura fazer isso aí porque somos baseados nas leis. Então, aqui, juremos para isso. Então, agora, com a palavra, o vereador Ronaldo Ribeiro. Boa noite a todos os senhores vereadores, todos que estão presentes nessa Casa de Lei, todos os ouvintes da Lorito FM.
todos que estão nos assistindo pelo Facebook. Quero já parabenizar aqui todos envolvidos pelo esporte, né? Ao FU, enfim, a todos que teve esses dias jogos aí no campo, né? Jogos do nosso município, né? Tinha muitas crianças, muitos meninos pela cidade. E eu falo que é uma coisa muito boa para o nosso município, né? Trazer um evento grande desse para nossa cidade, porque não é só bom para o pessoal da diversão lá no campo assistir os jogos, os meninos jogar, como para os comércios da cidade, onde a gente estava passando na cidade, via sempre os meninos comprando, né? Todos os comércios ali sempre sendo movimentados. Então é uma coisa muito boa para o nosso município, né? Quero também aqui, de antemão, já parabenizar os competidores do rodeio, né? Quase toda semana eu falo aqui. Biaçaba teve um evento essa semana, 3 dos nossos meninos, né, foram finalistas. Um foi o campeão, o segundo e o terceiro foram da nossa cidade. Então a gente tem que parabenizar, porque um foi o filho do Neguinho, em segundo colocado, né, o Gredes. O primeiro foi o filho do Valmir, que mora no assentamento lá, o Guilherme. E o terceiro foi o menino que morava na Harmonia, né, que agora mora no Mutirão ali, o Júlio. Então é uma coisa boa para o nosso município, né? Essa molecada sempre representando a cidade, representando bem. E também o menino da Harmonia, o Poli, foi para a Damantina e ganhou em terceiro lugar. Então é uma coisa boa. A gente sempre cobra aqui a respeito, né, da escolinha, como cobrava antes a respeito do rodeio. Foi feita a festa do peão, foi bem feita, né? Então o prefeito que possa lutar para que possa voltar a escolinha. Porque a gente sempre está cobrando aqui para poder voltar essa escolinha. E eu sempre muito questionado na cidade onde eu passo. As pessoas perguntam, e às vezes, porque a gente é vereador, acha que não está correndo atrás para lutar para que essa escolinha volte. Sempre a gente fala aqui, sempre eu falo, como os colegas falam aqui nessa casa, né, para que possa voltar a escolinha de peão. Então, eu pedi ao prefeito Renato Souza, né, que possa dar uma adiantada aí para poder voltar, né, essa escolinha. Porque o rodeio foi bom, foi bem feito, né? Só que o parque lá tá meio, tirou as arenas, tirou os bretes, então tem que voltar a mexer para poder organizar. Porque a gente que tem boi de rodeio também, sempre a gente trazia no parque de rodeio para poder estar experimentando, montando, né? Os pessoal, de vez em quando, experimentar um cavalo, vinha ali, tinha o local para poder experimentar. E agora não tem mais nada, né? Então, prefeito, que possa agilizar, né, essa reforma desse rodeio aí, para que possa voltar a nossa escolinha de peão, que é uma coisa muito boa para o nosso município, tanto para os peões, como para a nossa população, que os dias de domingo na cidade não tem nada, né? E com a escolinha o pessoal ia lá se divertir, né? Torcer pelos seus filhos, né? É uma coisa muito boa. Igual a Biaçaba mesmo, teve um evento domingo, né? Começou lá umas 2 horas da tarde, fizeram as montarias nos potros. Então, o povo é uma diversão, né? Então, a gente pede aí com carinho que possa estar aí vendo com bons olhos, né? Para poder voltar essa escolinha de peão. A minha fala hoje é só. Meu muito obrigado. Com a palavra, o Altair Damião dos Santos. Boa noite a todos, boa noite ao pessoal que está aqui, boa noite ao pessoal da Lourdes FM, boa noite do Facebook. Eu queria também parabenizar as crianças, dos meninos do Sub-15 e do Sub-17, um foi vice-campeão e o outro foi campeão, e dizer que foi um evento muito bonito, com o apoio da Prefeitura, Secretaria de Educação, Secretaria de Esporte. Itaguajé sempre, quando faz essas competições, sempre dá bastante gente, e é sempre referência no Paraná, nessas competições que faz aqui. Né? Então, eu queria parabenizar todos os envolvidos, o pessoal da obra, o pessoal do esporte, o pessoal da Secretaria de Educação. Mas eu queria, presidente, eu estive domingo no velório, lá na casa de velório, e eu achei uma coisa que eu fiquei espantado, né? Porque não tinha uma ambulância, não tinha ninguém, tinha 2 famílias que estavam velando um corpo, uma pessoa caiu no chão, não tinha uma cadeira de roda, não tinha nada. Então eu queria que a gente fizesse um ofício para a secretaria ou para o prefeito, pedir se há possibilidade ou não de deixar pelo menos uma cadeira de roda lá. Porque quando a pessoa cair, não precisa a família ficar carregando igual porco, né? Que eu vi lá, ninguém me falou.
Então, eu acho que a gente devia ver se há possibilidade de deixar, quando morrer algum ente, alguma pessoa em Itaguajé, uma ambulância ou uma pessoa, uma de enfermagem com uma cadeira de roda para poder auxiliar isso aí. Então, porque eu acho que a gente fica triste porque a família vê lá a pessoa passando mal, caída no chão, igual eu vi, ninguém me falou. Então, eu acho que veio mandar um ofício, se há possibilidade. Se não consegue botar uma pessoa, um profissional lá para cuidar, pelo menos põe uma cadeira. Aí a própria família vai lá, pega essa pessoa, põe na cadeira e leva no carro. Porque eu acho um absurdo a pessoa caída no chão, sofrendo já naquela sofrimento, e ainda não ter nenhuma coisa para pôr. As pessoas têm que carregar e levar dentro do carro. Então eu queria que fosse a possibilidade disso, né? Se a gente pudesse mandar um ofício para o prefeito, para a Secretaria de Saúde, cuidasse disso, né? Botasse lá, se não dá, não pode, porque não tem isso, mas pelo menos põe uma cadeira de roda. A própria família vai lá, pega o ente querido e põe no carro e leva para o hospital, leva para o posto de saúde. Então é isso, a minha reivindicação é essa hoje, e boa noite a todos. Sim. Com a palavra, só um minutinho, vereador. Respondendo a Vossa Excelência, vereador Altair, a gente vai fazer o ofício, vamos fazer a cobrança. Não sei, né, por lei, se pode ou não pode, porque a gente sabe quando a lei muda muito, as exigências, né, se pode fazer isso, colocar uma ambulância, colocar a cadeira de roda, eu acho que é normal, tem que colocar, o que puder fazer mais é melhor. De colocar as cadeiras de roda lá, a gente vai fazer o ofício e tem que colocar, a gente sabe disso. Talvez foi por um esquecimento, ou talvez achou que não é necessário, porque antigamente muitos velórios eram feitos nas casas da gente, né? E quando acontecia qualquer coisa, a gente chamava um enfermeiro, levava numa farmácia, e então mudou muito. Mas se há possibilidade, sim, se há direito, for por lei, a gente vai fazer tudo dentro da medida do possível e fazer imediatamente. Tem que colocar a cadeira de roda? Coloca lá, já deixa lá diretamente na casa de velório. Para quando acontecer uns acontecimentos desses que a gente não quer que nunca aconteça, né? Não passar mais esse vexame que foi passado lá nesse domingo. Né? E ambulância também, se tiver disponível no dia de que morreu uma pessoa, que coloque lá também uma ambulância para atender a família, se precisar, um farmacêutico lá e um enfermeiro, para atender alguém da família. Raramente acontece, né, isso aí, mas se vem acontecer, a gente tem que estar à disposição, a Secretaria de Saúde, o prefeito municipal, essa Casa de Lei fazendo as cobranças. É louvável o seu pedido. Se tiver direito, se puder, a gente vai disponibilizar com todo o esforço que a prefeitura puder fazer. Né? Esse é um pedido da Vossa Excelência, vai ser encaminhado à prefeitura amanhã, à Secretaria de Saúde, para resolver essa questão. Com a palavra, o vereador João Batista de Oliveira. Boa noite a todos os amigos vereadores, aos ouvintes da Loreto FM, a todos que estão nos assistindo pelo Facebook, a todos que aqui estão nesta Casa de Lei. Eu também quero deixar meus parabéns aqui aos organizadores dos Jogos Escolares que teve aqui na cidade. Eu acompanhei no primeiro dia aí. Infelizmente o nosso diretor Fumaça não pôde estar nos primeiros dias, mas deixou gente competente no lugar à frente aí. Professor Bim, Diogo, professor Ana, Crisimar, acompanhei eles aí, à frente aí, a correria deles aí, e quero deixar os parabéns aqui para eles e todos os envolvidos aí, quem aguou o campo, Dirceuzinho, quem limpou o campo, Paulo Marreta, pela dedicação lá no campo lá, a todos eles aí. E pegar a deixa do nosso amigo vereador Ronaldo aí, e dar os parabéns aí para os meninos aí. Estive lá em Biaçaba, lá acompanhando eles lá. Tivemos lá o campeão, o segundo lugar e o terceiro lugar. Quero deixar o parabéns aí para os meninos aí. E reforçar a cobrança aí do nosso vereador Ronaldo aí, sobre nossa escolinha aí de peão aí, que nosso prefeito aí pode estar se esforçando aí para voltar a nossa escolinha de peão, de rodeio aí. E também, na fala do nosso amigo Altair aqui, eu fui a 2 velórios, tinha ambulância lá, o Altair. Eu acho que até um de vocês
não sei se foi você ou a vereadora Flávia, deu os parabéns lá, que tinha ambulância lá e que era bom deixar em todos os velórios ter essa ambulância lá acompanhando. Acho que eu fui em 2 velórios e tinha a ambulância lá, assim, não sei o que aconteceu nesse, né? Eu sou a favor de que tem todos, que se teve para um, ter para todos, né? Não tem diferença. E por hoje é só, uma boa noite a todos. Com a palavra o vereador José Aparecido Bonfim. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, demais comparecem nessa Casa de Lei, todos os ouvintes aí da Loreto FM, ao Valmir Santos, ao Benedito Borges, ao Gilson Fabrício, um excelentíssimo vereador aí de Jardim Olinda, ao Marquinhos e a todos aí, o amigo dele aí, que está acompanhando. De vez em quando acompanho o trabalho do vereador em Jardim. Eu quero dar meus parabéns, vereador. Está fazendo um excelente trabalho lá, que continue assim, que o povo de Jardim precisa mais de gente competente, vereador igual você lá. Eu falo porque sempre estou acompanhando lá as reuniões lá de Jardim Olinda. Meu parabéns aí. Quero também agradecer aí, né, ao pessoal do núcleo aí de Paranavaí, né, que sempre está fazendo essa fase regional. Sempre está de braços abertos de Itaguajé para receber. A Yara, o Casim, o Cleverson, que eu já conheço faz muito tempo, desde quando o Ramalho começou a mexer com a escolinha e tudo. E eu acompanhava sempre o Ramalho quando era vereador nessa casa. Não podemos esquecer também que tudo começou o esporte através do ex-vereador Ramalho aqui, que fez muito para o nosso município aí. E agradecer as crianças aí, o Sub-17, né, que foram campeão, e o Sub-15 lá, que ficou em vice. Então, estamos de parabéns aí a todos os professores, ao Bink, ao Aguinaldo Vicente, ao Crisimar, ao Ana, Fumaça, todos os colaboradores aí. Parabenizar também os meninos aí, como o Ronaldo falou, ali em Biaçaba. Como todos sabem, ali nos 10... foram 10 peões, 5 era de Itaguajé, né, Ronaldo? Na semifinal. E na final, portanto, ganhou 3. Então, é o Guilherme aí, né, que já foi citado primeiro, aí depois o Bira, segundo, o Júlio, terceiro, e a outro menino que estava em outro rodeio, o Poli ali, já estava em Adamantina e ganhou. Então, isso é fruto, isso é bom para o nosso município. Quando a gente vem cobrar da escolinha, todos sabem que se tem esses peões bons aí, é através da escolinha de peão, que veio desde lá do Marcelino Ribeiro, quando era vereador. Então a gente não podemos esquecer também as raízes. Então é isso aí, igual do Ramalho, o Bim, quando chegou em Itaguajé, a Altraíra sempre esteve à frente, o Vilinha sempre no esporte aí. Todos sabem, se o time de Itaguajé é bom, porque lá atrás teve alguém que teve o início. Então a gente também não podemos esquecer desses frutos aí, né? Então é isso aí, temos que cobrar, igual a vereadora Flávia cobrou aí esse ofício aí, tem que responder, nós vereador, porque quando vem para essa Casa de Lei para a gente aprovar algumas coisas aí para as entidades, nós todos somos de acordo, aprovamos. Então quando pede um ofício, querer saber, querer fazer um levantamento de quanto foi feito, de quanto foi doado, eles também têm que responder nós, tem que ter responsabilidade e respeito pela vereadora e por nós vereador, e nós queremos saber, não é só ela não. Nós queremos saber o quanto foi doado, o quanto foi feito aí, as coisas do Consegue aí. Parabéns, vereador aí. Parabéns a todos aí. Uma boa noite. Com a palavra o vereador José Antônio Souza Brito. Só um minutinho, vereador. João Batista pediu para se ausentar dessa casa, que não estava passando bem, e a gente autorizou a saída dele. Boa noite a todos novamente. Quero dar uma boa noite especial para o meu amigo Nogueira, né, que está sempre aí acompanhando a gente, a todos os ouvintes da Rádio Loreto FM, e ao que estão presentes aqui, que hoje está aí a Erli, né, sua esquiba que não perde uma, um vereador lá de Jardim Olinda e seu amigo, o Zezinho, sua esposa, esqueço o nome dela ali, a Viviane, né, que está presente aqui. Boa noite a todos. Quero pegar a deixa do vereador Altair e dizer que assim, que sempre os velórios
a gente deixa a ambulância, principalmente na hora que vai sair o corpo, porque assim, ficar a todo tempo, eu acho assim que a gente fica dois motoristas de plantão, que nem no domingo, e foi pedido, talvez nessa hora, possa ser que teve outra ocorrência e não esteve lá, mas na maioria das vezes a secretária, ela solicita para ficar uma ambulância lá. E sobre a cadeira de roda, isso a gente tem que tomar providência para ter uma cadeira lá mesmo, entendeu? É válido a sua ideia, né? Tem que ter mesmo, né? Não porque tem a máquina lá, mas precisa pelo menos uma cadeira de roda. Isso é válido, mas assim sempre a gente está procurando colocar a ambulância lá nos velórios. Que nem eu falo para você, principalmente na hora que chega o corpo e na hora da saída, né? E tem que ter mesmo. Então é válido a sua reclamação, mas sempre a gente procurou deixar uma ambulância lá. Tá? Também quero parabenizar, né, aos meninos da escolinha aí, que esteve lá no rodeio lá de Biaçaba. E quero dizer ao caro colega Ronaldo, que a gente está de apoio, né? A escolinha tem que continuar, tem que começar, né? Continuar, tem que começar. Que nem você falou, tem os meninos que gostam de rodeio, e a gente está sempre apoiando. E pedir para o prefeito, que nem você falou, para dar uma atenção, para ver se começa essa escolinha aqui no nosso município. Né? Que nem você fala, você tem boi, outros têm boi, que é treinar os seus bois, treinar as molecadas, então é válido essa reclamação. E tenho certeza que o prefeito aí vai estar agilizando para que a gente possa começar que esses rodeios aí da nossa escolinha. E parabenizar também o nosso prefeito aí pelo campeonato que teve, né, do Sub-17, Sub-15, Jogos Escolares, mais de 15 cidades aqui no nosso município, onde não só movimenta o esporte, como o comércio do nosso município, né, você vê todos, o mercado, bares, todos lotados, então movimenta muito, e parabenizar, né, nosso prefeito, que não mediu esforço para trazer esse evento para o nosso município, e a todos envolvidos, né, que nem o Zé falou, ao Fumaça, ao diretor do nosso esporte, ao BIM, ao Crescimar, ao ANA, né, que enfrenta ali o sol quente aí, o dia todo naquele campo lá, e parabenizar nossos campeões, né, o Sub-17 que foram campeões e o nosso Sub-15 que foi vice. Então, vocês estão de parabéns, que Deus continue abençoando vocês e que daqui para frente saia vários jogadores do nosso município. Então, estão todos de parabéns, muito obrigado. Com a palavra o vereador Eduardo Luiz Parron. Boa noite, presidente, caros colegas, todos comparecidos aqui nessa Casa de Lei, a turma aí assistindo pela Loreto, pelos Facebook, o Esquiva, que não é o nosso parceiro aqui de toda terça-feira, tem o colega Marquinhos, o vereador de Jardim Olinda, nosso vizinho, boa noite, seja bem-vindo, o seu colega que está junto, a Viviane, da Alzira, que todo mundo conhece, a Suzy, o Zé Rissati, a Regina e o filho do Zé Rissati, e todos que comparecem aqui nessa Casa de Lei, os nossos amigos que sempre falam que está ouvindo aí pela Loreto e pelo Facebook, né, que é o Zé Matia, o Ageu, Nogueira, Newton Nid, Zé do Pio e várias pessoas aí. A nossa colega de trabalho ali no posto, a Thailise, que, né, assessora ali na frente, ela, Cajô, filho do Dirceu, o nosso amigo Dirceu, todo o povo ali da saúde, né, a Thailise, a Viviane, o nosso doutor, o Bruno e tem o doutor Leonardo, companheiro da gente, né, temos aí tantos, todos, a gente às vezes fala, esquece do nome, né, tem as enfermeiras que ajudam, a Rose, a mulher do Jair Preto. Então, meu parabéns, boa noite, pelo trabalho que vem se aplicando. Quero deixar aí o nosso abraço aí ao prefeito, que sempre vem fazendo os eventos, que nem teve esses jogos de bola aí no final de semana. É muito bom, é importante, que já foi dito aqui, pelo comércio, pelos lanches, você vê, movimenta a cidade. Temos que desenvolver o rodeio, que sempre o Ronaldo fala, a escolinha, temos que se procurar, né, porque isso aí é bom para o nosso município, para agitar
a nossa comunidade. O que o Traíra falou sobre a cadeira lá na casa de velório, eu acho que é importante, tem que ter mesmo. Se não tem, vamos providenciar. O velório que nem lá no meu pai sempre teve ambulância, é bom. Não dá, que o Vila falou, para acompanhar o tempo todo, mas tem que fazer. Mas sempre eles procuram fazer. Eu estou com um cunhado doente em casa e eu estou dependendo muito da saúde de Itaguajé, que é o Luiz Cirino, que muita gente acho que conhece ele, ali de Paranapoema, que tinha um bar. Inclusive hoje, agora à tarde, ele teve alta, ficou 4 dias internado ali em Colorado. O Solano foi levar ele agora à tarde na ambulância, então por isso que eu tenho que agradecer a turma da saúde, que se empenha para fazer o melhor. E quando a gente precisa, eles sempre estão de prontidão. Presidente, eu queria mais era fazer isso aí mesmo. Quero deixar aí meu sentimento a um grande amigo meu, que é o menino que mora na beira do rio, Edmilson, da prefeitura, ele, a Márcia, que a mãe dele veio falecer aí no último domingo, Dona Nair, que foi minha vizinha aqui na rua Presidente Dutra, e os netos dela, que sempre foi funcionário meu, o Igor e o Ivim, né, que puxa cana com os caminhões aí. É um sentimento à família. E por hoje, presidente, espera aí um pouquinho, que eu quero ainda falar uma coisinha aqui. Hoje, eu lá com a minha mãe, lá em casa, estamos recebendo umas primas minhas que veio do Guerê, que foram tudo nascidas aqui em Itaguajé, do João Filho, do João Canário, do seu Augusto Canário, que morava aí na Água do Pavão, e hoje estão fazendo a visita aí. Eu quero deixar isso aí marcado, né? A Tânia e a Ana e a mãe delas, a dona Zelinda, nos fazendo a visita. Muito obrigado aí a todos. Boa noite. Quero também aí ter os agradecimentos aos Jogos Escolares do Paraná, realizado nesse município. Foi uma festa aí boa, encerrou no dia da independência do Brasil, 7 de setembro, né? E já logo em seguida, eu mesmo nesse dia 7 de setembro, para o ano que vem, 2026, que se faça desfile nessa data comemorativa 7 de setembro, o município, aí a secretária de Educação, o prefeito municipal, faça um desfile no dia da independência do próximo ano aí, também que fica muito bom. Quanto ao rodeio, a escolinha, sim, vereador, temos que dar todos o apoio. Essa casa nunca deixou de apoiar a escolinha de peão, como qualquer outro esporte no nosso município, né? Principalmente a gente que sempre esteve à frente do rodeio, fiz muitas festas. É muito bom saber que os peões aqui da escolinha, peões aqui já foi campeão, vários peões aqui de Itaguajé, né? O Beto Preto, o Ronaldo, o Cristiano, levam o nome do município para fora, o João que é cavaleiro em cavalo, careca, então a gente sabe disso, o esforço que o município sempre dê apoio e vai continuar. Eu acho que o prefeito está se esforçando, tem que se esforçar para fazer essa escolinha funcionar aí, né, com todo o apoio desse legislativo, do executivo e da população que tanto cobra, porque as crianças, os filhos deles, né, participam. É louvável. Gostaria também de falar aí dos funcionários da prefeitura, muito bom, parabéns a todos, que a vereadora falou. A gente aqui não fica toda hora falando, mas a gente está observando os funcionários. A gente sabe que são competentes, que trabalham, parabéns a todos, né? Sempre eu falei aqui dos funcionários, a gente cobra. O aguador das ruas aí também, né? A gente sabe disso, do caminhão-pipa, o Dirceuzinho é um cara que vem se esforçando direto aí, né? Tem as cobranças, e também já falando também para ele, a gente sabe que está lá todo dia cheio, mas só fazendo um lembrete,
para a gente não ter aí uma coisa pior nesse tempo que está seco, deixar o carro todo dia cheio, os caminhão, né? Porque se vir pegar algum fogo em algum pasto, em algum lixo, o caminhão já está cheio e já apagar logo de imediato, que já aconteceu várias vezes aqui no município, nas outras secas para trás, e essa não está sendo diferente, está muito seco. Acho que domingo, Santa Cafeara, parece, pegou fogo lá em Sem Alqueire, porque está muito seco. Se pegar fogo aqui na beirada da estrada, vai queimar muito pasto por aí. Né? Mas são competentes, é um funcionário bom, né? E a gente está só alertando aí, parabéns a eles, a todos os funcionários. Né? Logo falando aí de funcionário, se possível, não sei se é cabível de se fazer, mas que voltasse também ali na creche, professor, poder fazer a alimentação também na própria entidade, que vinha acontecendo há muitos anos aí, e foi cortado. Se tiver jeito de voltar, o professor merece. É muito importante os professores na entidade, né, em todo canto, na escola, precisa. Né, e se puder, também que possa as crianças fazer o lanche, mas eles também, porque o pequeno período que tem de 1 hora para ir em casa e voltar, talvez se fizesse lá mesmo também seria muito bom. Isso é um pedido que a gente está fazendo, se pudesse a lei permitir que faça isso, volta aos funcionários, né, aos professores, aos funcionários das entidades aí, que pode fazer o almoço também lá. Também cobrando aqui hoje, e deixa aberto a todos os vereadores, a população, que quiserem fazer as cobranças, fazer as suas indicações, cobrando do executivo, desse legislativo, qualquer coisa que quiser cobrar, que faça as cobranças. Nós, legislativo e o executivo, estamos aqui para ser cobrado mesmo. É o papel mesmo da população e dos vereadores também, quanto ao executivo, de fazer as cobranças. O prefeito tem que aceitar, gostando ou não gostando, das cobranças que são feitas nessa casa. Né? Então, logo já imediato isso aí, eu gostaria também aí de cobrar o prefeito municipal. Eu sei que estão fazendo aí, esperando virar aí até dia 12, eu acho, o índice do contrato que teve aqueles pessoal que estava na terceirizada e veio para o teste seletivo. Mas sobre o índice, a cobrança aí do Vale Alimentação, né? Que foi falado, o prefeito também falou que ia, até junho, julho, ia resolver essa questão. Então que venha fazer aí esse índice, aí até no meado aí de setembro, aí, até dia 15, para ver se vai fazer o Vale Alimentação ou não para os funcionários. Os funcionários estão cobrando. As outras cidades vizinhas, tudo já tem esse Vale Alimentação. Então que vê aí, porque o Vale Alimentação não entra no índice. O índice é só para ver se vai ter dinheiro. Né? Ele não entra na somatória do índice. Mas a gente precisa ver quanto é que está o índice já pagando para poder pagar o Vale. Mas aí já vem vindo isso aí há 7, 8 meses. Aí os funcionários cobram a gente. E a gente tem que cobrar o executivo. É o nosso papel. Então que ele acelera aí esse resultado para os funcionários ter uma posição, uma ideia para eles. Tem o Vale e não vai ter o Vale. Né? Os outros municípios já têm. Então que aqui também resolva rapidamente essa questão. Né? Porque não pode ficar nesse... não sabe, não vou falar, não sei, não, esperando isso, esperando aquilo. O funcionário está aqui para trabalhar. Aquela secretaria que lhe receber aí as cobranças, não tem que achar ruim, não. Tem que se aperfeiçoar e fazer o trabalho dela. Está sendo paga pelo povo. Né? Na área da saúde, está cobrando, o povo está precisando de atendimento, está precisando de exame, o que estiver precisando tem que atender. Não tem que ficar brabo. O funcionário não tem que ficar brabo com a paciente. Tem que atender com carinho. Né? O vereador recebeu crítica, tem que atender o município com carinho. O prefeito a mesma coisa. Então não tem isso. Qualquer setor, qualquer secretaria do município que for cobrado sobre qualquer situação, tem que fazer o quê? Não fica brabo, tem que atender. E atender bem atendido.
que nós e o secretariado e o prefeito somos empregados do povo. Não temos mais nada a tratar. Em nome de Deus, da Justiça, declaro encerrada a sessão.